prazer revê-los aqui, né? Eu fui convidado, eu agradeço o convite para falar sobre banco, a história dos bancos, a história da economia. Então eu fiz um breve relato aqui, são poucos slides, mas ele vai trocar ideia, vai ser bem interessante. Nós temos 1 hora de tempo, né, Vitor? 1 hora, mas vai ser muito rico. Vocês podem me interromper, sem problema, que vai ser bem tranquilo aqui. E eu quero compartilhar um pouco do conhecimento, começando pelo seguinte. Quando vocês acham que os bancos começaram? Primeiro banco, quando o escambo acabou. Aí, quais foram os primeiros banqueiros? Não cheguei no banco ainda. Primeiros banqueiros sob a ótica de ter dinheiro e emprestar dinheiro. Quem foram? Vocês sabem. Tinha uma cruz no peito assim, e fazia uma guerra do mundo. Os templários. Os templários foram os primeiros banqueiros da história. Os caras tinham grana pra cacete, financiavam a guerra, a igreja ajudava, né? E aí, esses caras foram os primeiros banqueiros a mexer com dinheiro, eram muito ricos e emprestavam dinheiro deles, mas com entidades que não eram bancos ainda, né? Tanto é que como o maior devedor, olha que coisa interessante isso aí, pessoal, o maior devedor dos templários era a igreja, o que o Papa fez? Começou a perseguir os caras, falou, não vou pagar essa porra não. E matou os caras. Sério, o Papa, acho que é Felipe III, uma coisa assim, essa história é real. Mandou matar os caras. Meu amigo, não devo nada para vocês, vou matar todo mundo aqui. Porque a igreja era a maior devedora dos templários, que eram os banqueiros. Aí então o Papa falou, sabe o que mais? Eu vou pagar porra nenhuma, vou matar esses caras aí. Porque o Papa era quem mandava no mundo, né? Então, pessoal, os templários eram os banqueiros. Sabe, era o Rockefeller, só que era italianada, era tudo italiano que eram os banqueiros. Então, o primeiro banco conhecido foi o Banco San Giorgio, ali na Itália. Porque a Itália era o berço, o dinheiro estava todo lá, né? Não foi em Manhattan, entendeu? Não foi na Quinta Avenida, não, entendeu? Então, pessoal, essa é o começo da nossa história bancária, porque o escambo tinha acabado. Exatamente isso. Vamos lá. Agora eu quero falar da essência do banco, para depois falar da história do banco no Brasil, quando começou. Pessoal, para que serve o banco? O banco é o cara que organiza a economia. Sem o banco, não tem economia. Tipo assim, eu preciso de dinheiro, a Sara tem muito dinheiro. Como é que ela vai saber que eu preciso de dinheiro? Ela vai no banco, deposita e eu pego. É isso? Pessoal, essa é a essência do banco. É um catalisador de pessoas que precisam e outros que têm dinheiro sobrando. O banco é o fomentador e organizador da economia. Bom, quando o BBNK pede coisas, ele faz isso aqui, ó. Ele quer pegar dinheiro da Sara e emprestar para o Alcides. E espera que o Alcides pague. Essa que é a parte difícil. O duro é receber a grana, entendeu? Então o banco é isso aqui, turma. Ó, o banco é o cara que catalisa tudo. Pega o dinheiro de um e empresta para outro. E o banco não tem uma usina de dinheiro não, turma. O banco não é uma fábrica de dinheiro. Porque a gente acha que o banco tem dinheiro sobrando. Não é assim. O banco pega dinheiro de um e passa para outro. O banqueiro ele tem um pedacinho do patrimônio do banco. O dinheiro é de terceiros. O banqueiro não é o dono, ele tem uma parte do capital. O capital é de terceiros. Por isso que o banco é altamente regulado. O controle do Banco Central se faz necessário porque o dinheiro é de outros. Tipos de banco que existem no Brasil. Comercial. É um banco básico. Capta em CDB e RDB, empresta. Só faz isso. Ele não pode fazer câmbio, nada disso. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Uma coisa muito importante no banco é como o banco gerencia o caixa dele. Isso é vital, porque como a gente falou, o dinheiro não é do banqueiro, eu tenho que gerenciar estritamente o capital dele para que ele não quebre a liquidez, o caixa dele. O banco precisa de controle, o banco é altamente controlado. O Banco Central do Brasil pega no pé mesmo. Entendeu, pessoal? Então, o banco é uma coisa extremamente simples. O banco comercial empresta e capta. O de investimento, o que é investimento? Quem tem conta na XP aí? Ó, bastante gente, hein? Então comprou, agora você é cliente do Itaú também. Bom, investimento já fala por si, né?
Eu pego capital e invisto, faço transações de investimento. Está claro no nome. E o que é banco múltiplo? Banco múltiplo. No Brasil só tem 3 tipos de banco: comercial, investimento e múltiplo. O que é o banco múltiplo? Faz tudo. Ele faz tudo. Ele pode fazer investimento, emprestar dinheiro, pode vender câmbio, pode fazer fundos, operações internacionais. O banco múltiplo faz qualquer operação. O Banco Central autoriza ele a fazer tudo. Lógico que esse banco tem um capital, um patrimônio líquido maior que os demais, porque o Banco Central exige, que o risco também é maior. Quanto mais sofisticada a operação do banco, mais capital ele precisa. Vou fazer uma ressalva aqui. Não é o banqueiro em si, é que tem pouco banco, turma. A gente fica na mão de poucos bancos, então os juros é alto para chuchu, a tarifa é alta. Nos Estados Unidos tem mais de 1.000 bancos. 1.000. Fundos tem mais de 18.000. Aqui nós temos 150 bancos só. Viu? E a lei aqui não permite que um banqueiro internacional assuma aqui. Porque tem que ter capital nacional. Então o banqueiro não quer entrar e falar assim, olha, eu vou pôr dinheiro lá no Brasil e eu não mando naquilo. Ele não põe o dinheiro. Quando você põe dinheiro no banco, o banco não pode fazer nada sem a sua autorização. Entendeu? Então, se você põe 10 mil depositados na sua conta, o banco pode dar o arbítrio de falar assim, ó, você quer remunerar essa conta? Entendeu? Isso ele pode fazer, ele dá uma benesse. Ele nunca pode fazer uma coisa contra você. Ele depende da sua autorização. O dinheiro é seu. Lembra que eu falei? O dinheiro não é do banqueiro, o dinheiro é seu. Entendeu? Ok? Porque aí a gente está confundindo as coisas. Quando ele cobra tarifa, é um pouco diferente. Ele baixa da sua conta uma tarifa, mas você permitiu na abertura da conta o pagamento da tarifa. Se você não permitir, ele não pode cobrar um centavo. Tanto é que, sobre a ótica da tarifa, o banco é obrigado a colocar no site do Banco Central do Brasil todas as tarifas que ele cobra e, se ele for alterar, ele tem que informar o Banco Central um mês antes de começar a cobrar. Senão ele não pode cobrar. Se ele cobrar, ele toma uma multa. Volto a dizer, o dinheiro não é do banco, hein, pessoal? Você tem conta no Bradesco? Ah, que pena. Você tem dinheiro no banco, no fundo, você é sócio do banco. Que se você tirar o dinheiro do banco, ele quebra. Entendeu? Se todos nós aqui tivéssemos conta num banco X e sacássemos dinheiro, o banco acabaria. Isso aí tem muita fraude, né? Que eu posso colocar um envelope sem nada, ou cheio de papel picado. Entendeu? Tem os monitores que acompanham isso, mas o banco parte do pressuposto que você é honesto. Então ele pega aquilo lá, alguém conta depois as brinques da vida conta e deposita aquele dinheiro do envelope na sua conta. Então, mas aí, esse é um mundo, uma das transações que o Banco 24 Horas mais teme. Mais teme, porque nem todo mundo é honesto, né? Nem todo mundo é honesto. Inclusive, isso pode gerar desonestidade no próprio banco. Porque você concorda que alguém vai lá e pega esses envelopes? Eu posso falar assim, opa, tem 100 pau aqui, eu vou pôr secreto para mim. Essa transação é muito foda, é muito perigosa. A pergunta foi muito boa. Porque tudo que é eletrônico é tranquilo. Agora, quando tem manuseio, que tem o ser humano interagindo, aí o risco é iminente. O leasing é o seguinte, ó, aplicação, né? Empréstimo. Desculpe. Qual que é a diferença entre empréstimo e financiamento? Para você financiar, você tem quero comprar um carro, quero comprar uma casa, é um financiamento. O empréstimo não, eu vou lá e falo assim, ó, eu preciso de 10 mil para minha capital de giro da minha empresa. E o que é leasing? Em inglês, lease. Lease é aluguel, né? É um aluguel, você faz uma operação. Um exemplo aqui, a Cubus compra notebooks. Hoje em dia já é muito usual fazer um leasing dos notebooks, não é isso? Você adquire 100 notebooks, faz um leasing, paga por mês um valor, como se fosse um aluguel daquilo. Depois de 3 anos você devolve os notebooks velhos, paga o residual e pega novo. Então você não adquiriu. Tanto é que na contabilidade da empresa não entra como despesa, não é isso? Não entra como investimento, entra como despesa. Então o leasing é um aluguel. Você compra um bem por uso, um carro, um notebook, um micro, um aparelho de som. Você não é o dono, você usa. Você tem direito de uso de um bem. Isso que é leasing. Ok, turma?
Consignado, todo mundo sabe o que é um consignado, né? Consignado é um empréstimo que a garantia é o próprio salário da pessoa. Então, você assina um termo, quando eu te dou 10 mil, você vai pagar 30 meses de 400 reais. Automaticamente no seu salário vai vir descontado 400 reais. Então, é uma linha de crédito que o banco dá, que os juros é menor, porque a garantia é do emprego, né? Você está empregado, você paga, que já está descontado no seu salário. Por isso que é consignado em folha. O nome correto é consignado em folha de pagamento. Legal, pessoal? Vamos em frente. Depois de 400 anos, a gente abriu o nosso primeiro banco. Quem foi que abriu esse banco aqui? Essa é aula de história aqui. Quem gosta de história? Que? Dom Pedro não tinha nascido, cara. Foi Dom João. Foi o pai dele. Foi o pai do homem, rapaz. É o pai dele aí. Foi Dom João. Dom João foi que abriu o primeiro banco, o Banco do Brasil. Por isso, vocês já repararam quando você vai transferir dinheiro para o Banco do Brasil, tá, banco 001? É por isso, o primeiro banco. Então, lá em 1808, Dom João tinha tomado umas e abriu o Banco do Brasil. Para fomentar, organizar a economia no nosso país. Porque até então, os bancos eram os estrangeiros de Portugal que operavam aqui. Então, o primeiro banco no Brasil, foi o Banco do Brasil. Em 1869, abriu uma caixa. Acho que aí já foi o Dom Pedro, viu? Sinceramente. Acho que aí já foi o Dom Pedro. Aqui, a Caixa Federal foi aberta em 1869. Aí, paramos aqui. Quero fazer uma pergunta para vocês. Agora, trazendo assim, fazer um brainstorming do mundo lá atrás e o mundo atual. Vocês acham que no mundo atual, isso é para a gente pensar, é importante. É importante ter um banco estadual ou estatal mantido aqui? Não. Você acha que isso é importante? É bom para a economia de um país? Se fosse particular, seguinte, ó, tudo é particular, concorrência pura, e aí seguinte, menos taxa, e o banco paga imposto. Porque os bancos e as empresas são feitos para dar lucro e para pagar imposto, para fundear escola, hospital, não para ter um monte de funcionário que às vezes não faz nada. E até ser desigual, porque quando você pega um Banco do Brasil hoje e ele opera no mercado do agronegócio, você está sendo injusto com os outros bancos, que eles não têm um funding tão barato e concorrem com o Banco do Brasil. É uma sacanagem com os bancos, né? Então hoje, de verdade, no mundo, os países desenvolvidos, nenhum tem banco do governo, é tudo particular. Fomentando o desenvolvimento, ele fomenta, fala assim, olha, eu dou um subsídio para fomentar essa região. Qualquer banco pode fazer, entendeu? Exato. Como teve lá atrás, em 70, lá Sudã, que era para desenvolver o Amazonas, sabe? O Sudene, o Nordeste. Você cria essas linhas e fala assim, ó, todo mundo pode operar, porque aí você tem concorrência, entendeu? Quando não tem concorrência, você vai fazer o quê? Você fica na mão do cara. Não, eu não acredito pelo seguinte, quanto mais concorrência, você tem mais eficiência e gera mais controle. O problema que existe é você não ter controle e ser eficiente. Porque hoje a gente tem uma coisa boa, não é só desastre também não, né? O nosso sistema financeiro é um dos melhores do mundo. O Brasil é muito bom nisso. Como a gente conviveu com a inflação durante muitos e muitos anos, a gente ficou craque nesse negócio. Então os bancos têm sistemas muito estruturados, a governança dos bancos é excelente, o compliance do banco é muito bom, a gestão que o Banco Central faz é excelente, e isso faz um sistema financeiro forte, entendeu? Então ele não quebra assim em cadeia, porque o Banco Central monitora e gerencia isso. Eu acho que é o contrário. O banco, quando eu falo de banco governamental, não é nada contra o governo em si, é que o governo, qualquer lugar do mundo, os países notaram que o governo é incompetente e corrupto. Quando você vai para a iniciativa privada, se o banco for corrupto, é um problema localizado. Quando é do governo, você que paga. Eu que pago, ele que paga. Isso está errado. A crise econômica, isso aqui foi um boom, né? Porque isso aqui, o que aconteceu? As ações viraram pó. Porque o mercado americano, que conduzia a economia mundial na época,
era bombava, né? Então, crescendo as ações, Ford explodindo, Citibank e tal. Aí, houve o crash, o consumo caiu, parou toda a economia mundial. Isso refletiu no Brasil, café, tudo, né? E aí, gerou um novo mundo econômico. Um novo mundo econômico. Que as empresas foram reconstruir o capital dela de ações e os bancos também. Agora, toda crise gera negócios novos. As pessoas compraram as ações que valiam, sei lá, 10 dólares por 30 cents, só que daqui a 5 anos elas voltaram a ser 10 dólares. Então quem tinha dinheiro ficou multimilionário rapidamente. Multimilionário. Então a riqueza, pessoal, ela não desaparece. A riqueza, se existe 100 trilhões de riquezas no mundo, ela pode trocar de mãos, mas ela não some. Isso é um ditado econômico. A riqueza não desaparece, ela troca de mãos. Como no Brasil ela trocou de mãos? Ela saiu dos cafeicultores, né? Lá os paulistas, os mineiros, não é isso? Os caras ficaram ricos vendendo café. Aí o café virou pó, literalmente, virou pó. Meu, o que aconteceu? A Revolução Industrial em São Paulo e no Brasil. O dinheiro quebrou, o pessoal viu outra maneira de ganhar dinheiro, que foi industrializando as coisas. O dinheiro só mudou de mãos, turma. O dinheiro não desaparece. Então o mundo mudou aqui. Vai fazer 100 anos daqui a um tempo, hein, pessoal? 100 anos. Aí nós viemos vindo, o Brasil cresceu, o Brasil é um país poderoso, tem uma população grande, uma área gigante, recursos minerais gigantes, e chegamos aqui. Aqui é uma data importantíssima. Nós até então tínhamos vários segmentos de banco, sabe? A entidades não. Aí o governo brasileiro criou o SFN, que até hoje funciona com toda a estrutura que a gente conhece. Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, bancos, corretoras, bolsas de valores. Foi aqui, ó, aqui que começou tudo. Esse mundo que a gente conhece hoje de bancos começou aqui. Há 46 anos, né? Mais ou menos. 56, desculpa. 56 anos. O que é o Sistema Financeiro Nacional? É o conjunto de órgãos e de regras que regem o nosso sistema financeiro. É isso aí. Nossas finanças. De forma geral, tudo. Quer em mercados de risco, mercados de liquidação, dinheiro, moeda estrangeira, tudo vem aqui. Que aí foi... O Banco Central foi feito nessa época, não existia. O CMN também não existia. Tudo isso, esse arcabouço foi feito aqui. Ok? E aí, outro fato, aí teve um monte de pepino, cara. O Brasil passou por uma fase difícil pra cacete, alta inflação, né? Populismo, vários planos econômicos, plano Collor, plano Sarney, plano não sei o que lá. Bom, chegamos aqui uma data que tem um outro valor ultra relevante, que foi quando a moeda brasileira se estabilizou com o plano real. Né? Porque vocês são muito jovens, vocês não têm noção como era o negócio, cara. A inflação era tão maluca que o salário tinha indexador. Então você recebia 1.000 esse mês, o mês que vem você recebia 1.000 mais tantos por cento, mesmo sem ter o dissídio, porque a inflação era tamanha, no mercado tinha cara que só remarcava o preço o dia inteiro. Não tinha código de barras, né? O mundo evoluiu. Era uma etiquetinha assim, ó, o dia inteiro, porque o preço mudava todo dia. O Brasil era assim, lógico, respeitando a grandeza, era a Venezuela, a parte de preço, tá? Hoje. A Venezuela também o preço aumenta toda hora. O Brasil era assim. Tudo mudava de preço todo dia. Todo dia mudava. Um carro era 10.000, amanhã era 12. Esse era o Brasil. E aqui, o Fernando Henrique Cardoso, na verdade o presidente era o Itamar. E o Fernando era o ministro da Economia. Fizeram o Plano Real, foi um puta projeto espetacular, né? Com os caras eram tudo notáveis, né? Pois não? É maravilhoso, puta plano. Tanto é que a Argentina quis copiar não conseguiu. Você vê que o talento da pessoa, a criatividade vale, né? Então era um grupo de notáveis que o Itamar colocou ali e fez isso funcionar, e está até hoje, ainda bem. Porque senão o Brasil, de verdade, pessoal, estaria muito pior. Imagina com uma moeda fraca, sem ter, sabe, grana no caixa, como o Brasil seria nesses tempos aqui, de crise? Pega apesar de ter passado dificuldade até hoje,
Imagina o Brasil ser uma moeda forte quando teve a crise de 2008. Nossa senhora, eu nem imagino o que poderia ter acontecido aqui, sinceramente. Seria um caos absoluto. E aí não por causa do banco, por causa da economia. Né? O banco é um pedaço da economia, né? A economia depende das empresas. Quanto mais empresas fortes, mais bancos fortes. Primeiro, uma economia do país forte, que nem a China. A China produz, ela tem um PIB forte. Isso valoriza a moeda dela. Segundo, ela tem que ter estoque de bens, de ativos mesmo. Porque fala assim, lastro ouro não existe. É mentira, existe. Tem que ter um lastro de moedas valorizadas para ter a emissão da moeda. Porque se você emitir moedas sem lastro, você gera inflação. Entendeu? Então, mas a sustentação é a economia. Quanto mais forte a economia, mais a sua moeda será forte. O último slide eu vou mostrar para vocês porque tudo no mundo a transação é feita em dólar. Não é à toa. Tranquilo, pessoal? Podemos seguir? Eu fiz todo esse introito aqui, voltei lá no Banco San Jorge e tal, mas eu queria chegar, o foco mesmo é hoje aqui. Cubos, alta tecnologia, bancos digitais. Nós somos esse pessoal, turma. É a Cubos. O que vocês sabem, estudam ou pesquisam no dia a dia, mesmo quem não está no projeto BBNK, sobre isso? O que é Open Bank? O que é fintech, que vai estar depois aqui? O que é isso? Tecnologia. Tecnologia e o que mais? O empreendedor. Porque se for esperar também o governo fazer isso aí, não faz nunca, hein, turma? Volta no empreendedor. Olha só, existe tecnologia que suporta isso, aí um cara falou assim, ó, eu vou fazer essa porra funcionar. Foi lá no Banco Central, falou, vou fazer. Se a gente for esperar o Banco Central fazer, ei, rapaz, vai demorar pra cacete. Então, tecnologia possibilitou isso aqui, sabe? Ter mais gente no mercado financeiro e forçou o Banco Central a se mexer. E a tecnologia permite isso. E o Banco Central mudou as regras, mudou as leis para permitir isso. Por quê? Ele viu que precisa ter concorrência, pessoal. Podia ser Open Bank, X Bank, não importa o nome. O que importa é dar clareza, portabilidade e condição de todo mundo ter dinheiro mais barato. Ser justo. Essa é a essência, o Banco Central é para isso. Agora, volto a dizer, tem que ter o cara que é o empreendedor. Sabe? O Ian Davi, sabe? Você, o cara do Nubank, porque senão o governo não se mexe. Então são duas coisas. A tecnologia que possibilita com segurança e alguém que se mexe e cobra o regulador. Bom, pessoal, ó, movimentação entre diferentes plataformas. Então ele quer que todo mundo seja inserido no mercado financeiro. Esse é o objetivo máximo, master do Open Bank. É o objetivo máximo, ou seja, todo mundo poder ter uma continha. Pô, pessoal, no Brasil, cerca de 20% da população não é bancarizada. Sabe o que é isso? Então, isso é uma forma de quebrar essas barreiras, de trazer as pessoas para esse mundo. Quanto mais pessoas bancarizadas, quanto mais economia, mais a moeda é forte, mais o país é forte, pessoal. Não tem milagre. Economia não tem milagre. O Open Bank quebra paradigmas, quebrou paradigmas. Mas, volto a dizer, tem que ter tecnologia que suporte, porque às vezes você tem uma ideia e não ter tecnologia, você não consegue colocar em prática. Hoje a tecnologia dá suporte para isso. E tem que ter vontade do empreendedor de mudar. Que nem, pegar um caso, os Nubanks da vida, o que eles fizeram? Falaram assim, olha, esse cadastro que vocês fazem aqui é impossível, 50 dados. Pode ser o menor? Pode. Quantos? 6 dados. Ok. Você vai lá, cadastra 6 dados, não é isso? O nome da mãe, blá, 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 pum, abriu a conta. Antigamente era o Parque da Montanha. Quanto custava aquilo? Então, pessoal, o Open Bank é para quebrar barreiras, hein? Não esquece até o nome, o importante é quebrar barreiras e incluir pessoas no mundo financeiro, que estão fora. E baratear a operação. Porque quando você pode transportar informação de um banco para outro, isso facilita demais. E aí você começa a ter concorrência. Foi uma forma que o Banco Central também encontrou de dar um bypass nesse negócio da lei que não pode ter banco estrangeiro. Ele começou a fortalecer os menores e aí começa a incomodar os grandes, entendeu? Um pouco é. Excelente essa questão. Eu acho que também é um pouco sim. Mas eu vejo
como uma oportunidade de negócio mesmo, cara. Porque você olha, vamos olhar o mundo lá fora. Lá tá bombando também lá fora isso. E lá é bancarizado já. Mas você facilita a vida do cidadão. No fundo, o Open Bank, além de trazer essas pessoas para o dia a dia financeiro, você facilita a vida do cidadão. Quando você abre a conta aqui, ó, do BBNK, com 2 cliques, isso tem valor, turma. Ou não? Então, você facilitar a experiência de consumo do cidadão é um baita propósito. Eu acho que um propósito master do Open Bank da vida, de uma fintech da vida, é facilitar a vida de consumo do cidadão. Isso é aquilo que a gente chama em administração de concorrência transversal, né? Não é isso? Chega aqui tem o concorrente tá aqui, Bradesco, aí chega um cara que não tem nada a ver com aquele negócio, bate em você, meu, que te destrói. Você tem que ficar esperto. O banco tem que ter equipe para fazer isso aí, para ver como que ele pode ser atingido no planejamento dele com essas vertentes laterais, né? Essa concorrência transversal vai existir sempre. Quando você pega um Apple, paga com o seu relógio, isso é concorrência. Concorda comigo? Puta concorrência para um banco. Aí, Open Bank, aí é um detalhamento mais técnico, né? Quebrar barreiras, sabe, aplicações, serviços, bancos de dados. Meu, isso aqui é o dia a dia de vocês. Eu não estou preocupado com o dia a dia técnico, não é isso. Eu quero passar a essência. Por que existe e por que nós somos foda. Entendeu? Então, quando você vira um projeto BBNK, Cubos, nós temos que falar assim, nós somos RAI e temos que se manter aqui. Porque uma coisa é chegar aqui, agora se manter aqui é muito difícil. Mas, pessoal, o que é a fintech? Agora, lógico que tudo é correlacionado, né? Mas por que o Banco Central também pensou nisso? Qual que era o objetivo dele? Até o seu gancho aqui. Por que ele fez isso? Porque inovação, cara. Inovação. Hoje, a criança lembra que ele falou assim, hoje tem tecnologia. Porque é que nem a oportunidade e o preparo, né? Sorte. Sorte não existe. Tem que ter os dois. Você tem sorte, você não tem sorte. Você estava preparado e teve a oportunidade. Se você pode ter ideia, mas se não tem tecnologia, não faz. Hoje tem. E a tecnologia agora é exponencial, né, turma? Cada dia tem coisa nova, a gente ficar atento na equipe de innovation aqui, em tecnologias para suportar tudo isso aqui. E pensamos diferentes. Tecnologia intensa. Isso aqui, ó, eu sempre falo sobre conveniência, facilitar a vida do cidadão. Pessoal, esse é o propósito. Facilitar a experiência do consumo do cidadão com segurança e trazer o cara para o mundo bancário. E com segurança, que a tecnologia permite isso hoje. E escala, né? É o que você falou, tem que ter 200 milhões de usuários de banco, não 100 milhões. Porque quando eu tenho isso, eu também tenho mais poder de barganha, volumes, os spreads tendem a cair. Pessoal, pensem nisso. Fintechs, Open Bank e o negócio que nós temos é ímpar. Eu quero passar essa mensagem para vocês do mercado financeiro, mas quero principalmente essa aqui. O potencial e o poderio que nós temos na mão de fazer um grande business. Ok, pessoal? Estou no fim agora. E aqui é só um slide, né? Que você falou de força econômica de moeda. Quem perguntou de moeda aí? Você. Meu, 95% da transação de moeda, de compra de produto no mundo é em dólar. Acabou. Você vai falar o quê? Você compra um navio, é em dólar. Compra um notebook, é em dólar. Compra chiclete, é em dólar. Você paga em dólar. Então, qual moeda que mais vale? É dólar. Não é porque alguém gosta de dólar. E esses 3 grupos aqui, ó, americano, chinês e a União Europeia, mesmo sem a Inglaterra, mesmo sem o Reino Unido, é o que comanda o mundo. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que tenha ajudado. Se tem alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês aqui. Eu vou ficar até sexta-feira também. Vão trocar ideia, mas eu quero que vocês pensem o seguinte. Open Bank, Fintechs, Cubos. Onde a gente pode chegar? Ok? Valeu, pessoal. Obrigado.